ok? Você não ficar de fora. Nós estamos falando nessa mensagem 72 horas, por quê? 72 horas é o momento em que o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos dele preparar a última ceia que ele celebrou antes da sua morte. Era aproximadamente 5:30 da tarde, 17h30 por aí, 17 horas. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para eles preparar a ceia. Então agora eles vão preparar a ceia. Pedro e João têm essa missão, preparar a ceia. Jesus, quando ele chega lá, nós falamos aqui semana passada, Jesus, quando ele chega naquele local, que era um cenáculo, era uma sala superior, ele então agora com os outros 10 discípulos, eles sentam à mesa, e Jesus ali faz uma das maiores, talvez para mim foi uma das maiores palavras de Jesus, está ali na ceia. Jesus, ele começa a abrir o coração dele. Ele tem uma cerimônia ali que é chamada cerimônia do lava-pés, aonde ele lava os pés dos seus discípulos. Ele ensina a humildade, ele ensina na verdade a importância dentro do reino de Deus. Ele ensina também sobre soberba, porque ele trabalha isso dentro lá da ceia. Jesus dá muita lição na ceia. Ele fala a respeito daquilo que estava chegando. Ele fala que o diabo, ele já tinha até pedido permissão a Deus para colocar os discípulos à prova. Então ele dá muita instrução na ceia. Aproximadamente 20 horas, às 8 horas da noite, possivelmente por agora, há um pouquinho, talvez já passamos um pouquinho das 20 horas, mas às 20 horas, Jesus então agora ele pega os seus discípulos e ele vai agora em direção ao Getsêmani, o jardim. E ali ele vai ter agora um último momento com os seus discípulos, antes de ser preso, antes de ser condenado e antes de ser morto naquela cruz. E é o que nós vamos falar aqui hoje, amém? Se você pegar a sua Bíblia aí e abrir lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 26, e o verso é o número 47 em diante. Para você que talvez nunca leu os evangelhos, eu queria te incentivar, leia os evangelhos. Porque são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles escrevem praticamente a mesma coisa, mas porém de pontos de vista diferentes. Falei isso aqui no primeiro culto, às 5:30. Se eu pedisse para que alguns irmãos agora descrevessem essa bateria para mim. Se eu pedisse aqui 4 irmãos, fale a respeito dessa bateria para mim. Alguns talvez iriam focar mais, olha pastor, ela está sobre um tapete. Outros talvez nem ia falar do tapete. Talvez outros falem assim, nossa pastor, quando a luz bate nos pratos, brilha. Talvez outros não iam falar disso. E ia falar assim, nossa pastor, tem um buraco na frente da bateria. Talvez outros falem assim, nossa, para que tem um pedestal do lado da bateria parado? Ok? Cada um dos 4 vai falar do mesmo objeto. Porque eles estão falando coisas diferentes, não invalida o objeto. Ok? Mas significa que cada um está dando uma ênfase, um ponto em algo que chamou a atenção. Isso é os evangelhos. Por isso que é importante você ler Mateus, você ler Marcos, você ler Lucas e você ler João. Porque você vai ter um entendimento completo do que realmente é a narração bíblica. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos ler textos em Mateus, nós vamos ler textos em Lucas, textos em Marcos, textos em João. Por quê? Para a gente ter uma compreensão mais clara ou mais completa do que realmente o texto tem a nos dizer. Diz assim a partir do verso 47. Quando Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão, armada de espadas, pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudação, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer.
Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Até aí por enquanto. A palavra de Deus vai dizer que Jesus aqui agora, ele chegou no Getsêmani, ele está lá na verdade, e ele está com seus discípulos. E é interessante que, você vai ver isso aqui mais adiante, Jesus tinha 12 discípulos, um deles estava fora porque foi o que traiu. Então Jesus no monte, ele estava com quantos discípulos? 11. Mas dos 11 discípulos, Jesus tinha 3 que era mais chegado a ele. Você sabe quem é? Pedro, Tiago e João. É engraçado que quando Jesus manda preparar a ceia, ele escolhe Pedro e João. Olha, vão lá e preparem a ceia. Eu confio em vocês que vocês podem preparar. Algumas coisas, queridos, são dadas, revelações são dadas para aquelas pessoas que têm mais intimidade. Jesus trata todo mundo de modo igual, amém? Todo mundo, Jesus trata de modo igual. Mas Deus, ele faz acepção sim das atitudes. Tem pessoas que Deus fala assim, olha, faz isso. A pessoa, não. Aí outro Deus fala assim, faz isso. A pessoa, vou lá fazer. Aquela pessoa que se propôs a fazer, significa que ela é melhor do que os outros? Não, mas ela correspondeu ao chamado que está sendo feito. Isso é o que acontecia. Pedro, Tiago e João eram 3 homens também com temperamentos explosivos. Num certo momento, Jesus mandou Tiago e João pregar a palavra em certa cidade, e porque as pessoas não ouviam eles estavam assim, Senhor, me dá poder para orar e mandar descer um raio do céu e matar todo mundo naquele lugar. Raça de gente ruim. Já teve passando por algum momento que você quis dar fim em alguém? Não se manifeste. Ou fazer aquela oração, Senhor, leva fulano mais rápido. Eles eram 3 homens, querido, com temperamentos explosivos. Pedro era aquele cara assim, estou contigo hoje, amanhã nem te conheço. Era um camarada que pulava sobre a água, era um camarada com tanta energia acumulada dentro dele. E esses 3, a palavra de Deus fala que Jesus também levou a uma distância maior dos outros. Eu quero ler com você outro texto. Está lá em Marcos 14. Marcos 14, 33. Diz assim: levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Eu não sei você, mas Jesus naquele momento ali, querido, ele já estava sentindo o peso da humanidade, o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros, sobre o seu corpo físico. E é interessante que somente Marcos relata isso. Ele diz que o Senhor começou a sentir na tua alma, no teu corpo, o peso, a agonia já estava chegando perto dele. Por isso que ele levou o seu trio parada dura. Ele levou os 3 com ele. Olha, eu quero que vocês orem, porque quando a gente ora, querido, o céu abre, a terra treme e o inferno estremece, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, presta bastante atenção nisso. A oração, ela tem poder. Porque toda palavra que você declara com a sua boca, querido, isso é uma arma. Eu queria que você imaginasse o seguinte: toda vez que você está orando, você está liberando para que o céu ele venha e intervenha naquilo que você precisa. O mundo, para ser criado, foi criado por meio da palavra, disse Deus. Tudo vem por meio da palavra. Tiago vai dizer, querido, que a nossa boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então a sua boca é uma espada, e com essa espada você vai guerrear com ela. Se você quer bênção sobre a tua família, quer cura, então você vai orar nesse propósito. Mas da mesma maneira também, se você usar a tua boca de maneira errada, vai trazer maldição para a tua vida. Então Jesus levou os 3 consigo e falou com eles assim: orem comigo. Vocês vão orar aqui, eu vou a uma distância mais para frente, vou orar lá, e eu quero que vocês me cobrem em oração. Esse era o sentido. Por quê? Porque logo há uns minutos atrás, quando Jesus estava lá na ceia, ele falou para os discípulos: olha, Satanás já pediu permissão para colocar cada um de vocês à prova. Então agora é momento de orar, agora é momento realmente de orar. Sabe, muitas das vezes nós estamos orando no momento que deveria estar descansando, e no momento que é para descansar queremos estar orando.
Jesus nesse momento chamou os discípulos para orar, não para dormir. Mas por 3 vezes, Jesus encontrou eles o quê? Dormindo. Lucas 22, 43. Lucas 22, 43. Olha o que diz a palavra. Então, apareceu um anjo do céu e o fortalecia. Olha aqui para mim. Eu já tinha lido os evangelhos, mas às vezes quando a gente vai ler com um olhar mais atento ao que está escrito, a gente começa a descobrir algumas coisas. Jesus, quando estava lá orando, possivelmente eu creio assim, a Bíblia não fala isso, é o que eu creio. Os discípulos, eles começaram sim a orar, mas veio o sono, eles dormiram, mas eles começaram a orar. E por eles começar a orar, Deus então envia agora um anjo. E esse anjo agora está ao lado do Senhor Jesus, lá no Getsemane. O anjo está lá, junto com Jesus, e ele fortalecia o Senhor Jesus naquele momento. É isso que acontece quando a gente ora. Olha só, tem muita gente que está aqui hoje, que é fruto de oração. Tem muita gente que está com vida aqui hoje, porque sua mãe e seu pai têm orado por você. Algum familiar seu tem orado por você. Às vezes a gente nem sabe, querido, quantas pessoas estão orando por nós. Quantas igrejas talvez estão clamando pela gente. Nós estamos vivendo um momento como família, né, família física, da minha esposa. Tem alguns parentes nossos que estão no hospital. Estão realmente em estado muito difícil, devido ao coronavírus. E sabe, nossa igreja tem orado por essas vidas. Mas não é só a nossa igreja. Famílias inteiras estão orando. Igrejas ao redor, querido, desse lugar estão orando por essa pessoa. Então o povo, ele precisa entender que nós precisamos orar. Orar é importante. Jesus tinha vezes que ele passava a noite inteira orando. Você está aí? A palavra de Deus vai dizer que então Deus enviou um anjo do céu e começou a fortalecer o Senhor. Por quê? Porque a agonia do pecado era muito grande. Eu não sei você, quando nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, a gente já sente um certo peso, certo? Ou pelo menos deveria sentir um peso. Ou seja, você fez algo errado, não deveria ter feito. Então vem aquele peso, poxa, nossa, que vacilo que eu tomei. Aí o Espírito Santo começa a falar com você, olha, conserta, arrependa-te, volta onde caíste, arrependa. Ou seja, você tem aquele momento. Agora você imagina, isso você está vivendo uma experiência só sua. Você imagina você carregar agora o peso de toda uma humanidade sobre os seus ombros. Naquele momento, querido, a dor e a agonia era muito grande que ele estava sentindo naquele jardim. Ele precisava de alguém que ajudasse ele. E a oração dos discípulos fizeram que os céus se abrissem. E Deus enviasse então um anjo ali. E começou a sustentar Jesus naquele momento de agonia. Mas não para por aí. Olha o que diz no verso de número 44. Isso somente o livro de Lucas narra isso. Ele diz assim: ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Ou seja, a agonia, ele estava sentindo tão forte na sua alma, tão forte, que o seu suor começou a virar gotas de sangue. Os médicos falam que isso realmente é possível, quando uma pessoa ela é exposta realmente a uma pressão muito forte na sua alma, de dor, de tristeza, é tão grande, é tão intensa, que os seus poros eles se abrem. Então a sua corrente sanguínea ela começa a passar pelos poros e começa a vir para o lado de fora em meio ao suor. Ou seja, você começa a perceber que a dor e a agonia de Jesus naquele Getsemane foi muito forte pela minha vida e pela tua vida. Você está aqui, querido, não é simplesmente porque você é bonitinho, não. É porque alguém pagou naquela cruz, pagou aqui nessa terra, querido, um preço muito alto. A sua vida, querido, foi pago um preço, mesmo que talvez você não dá valor a isso. Mas alguém teve que morrer para que você pudesse ter a vida. A oportunidade de um dia sair dessa terra e ir para os céus. Muitos talvez creem que a vida só é na terra e depois que morrer, fechou os olhos, acabou.
Uma vez eu vi 2 pessoas comentando sobre isso. Nossa, você é bobo, ficar se resguardando. Rapaz, eu aproveito a vida, eu faço o que me der na telha. Ir para a igreja, rezar, orar, sei lá. Isso é chato, rapaz. Eu vi uma pessoa que uma vez falou isso com outro que era cristão. E esse cristão, ele parou, ele pensou, e ele usou de sabedoria. Ele disse bem assim: olha, o que eu estou fazendo, não vejo nada de errado, pelo contrário. Não uso drogas, então isso eu cuido do meu corpo. Então significa que eu vou viver mais. Aprendo a respeitar as pessoas, então isso mostra que eu vou ter menos situação de briga com as pessoas que estiver ao meu redor. Vou tratar as pessoas melhor. A Bíblia me ensina a tratar minha esposa melhor, meus filhos melhor. Então eu vou ter uma convivência melhor com o ser humano. Então olha só, se eu obedecer a Bíblia e seguir o que está escrito, nada vai me atrapalhar, só vai me acrescentar à minha vida. Agora você, se continuar vivendo a tua vida do jeito que está, e se você se deparar com o lado de lá e descobrir que realmente aquilo que você rejeitou tanto na sua vida é uma verdade, você não terá mais oportunidade de chance de se arrepender. Porque a chance ela é dada enquanto nós estamos vivos. Porque depois que fechou os olhos nessa terra, acabou. Então, viva a tua vida da melhor maneira que pode ser vivida. Você está entendendo isso? Jesus começou a sentir isso. E aí, querido, aquilo estava sendo tomado ali sobre aquele lugar, aquele ambiente estava sendo, tomado por essa glória. Jesus disse: olha, Senhor, afasta de mim este, mas não seja feita a minha. Sabe o que isso me ensina? Nós vamos passar por diversas dificuldades, problemas, situações difíceis demais, que às vezes você vai dizer bem assim: Senhor, afasta isso de mim, eu não estou aguentando, isso é difícil demais. Mas sabe o que faz a diferença entre um vencedor e um perdedor? Não é, querido, o tempo que ele leva para cruzar a linha de chegada, mas é se ele realmente desiste daquilo que Deus tem para ele ou para ela. Porque vencedor para Deus não é aquele que cruza a linha em primeiro, é aquele que nunca desiste. Se você morrer tentando fazer o que é correto, querido, você é um vencedor. Agora, se você entregar as rédeas, isso significa, querido, que você não está entendendo o que Deus fez já por você naquela cruz do Calvário. E a palavra de Deus fala que Jesus falou assim: ó, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para obedecer a tua vontade, mesmo que muitas das vezes isso vai contrário à minha vontade. O apóstolo Paulo, ele diz que se eu estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas e tudo agora se fez novo. Então agora, querido, eu preciso aprender a viver a minha vida, não é por aquilo que eu quero, por aquilo que eu acho que é o correto, que é o certo. Eu tenho que viver a minha vida baseado naquilo que Deus orienta para mim. Ou seja, quanto mais eu busco a Deus, menos dominado pelos meus próprios desejos ou minhas próprias vontades eu sou. Por isso que Jesus orava muito, e por isso que os discípulos perguntaram para o Senhor, Senhor, nos ensina a orar, porque a gente vê o Senhor orando toda noite, e quando o Senhor sai da sua oração, o Senhor cura um enfermo, o Senhor levanta um aleijado, o Senhor ressuscita um morto. Então o segredo é a oração. Nós queremos também, ensina-nos a orar, porque João ensinou os discípulos dele, nós também queremos aprender esse negócio. O segredo de uma vida, querido, de sucesso, é o quanto você ora. Tem gente, querido, melhor dizendo, vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro culto. Você quer deixar uma pessoa que é cristã constrangida? Pergunte para ela ou para ele: quanto tempo você está orando? Diz que a pergunta mais constrangedora para um cristão é essa: quanto tempo você passa orando? Porque Deus nos deu um dia que tem 24 horas. Qual seria o dízimo de 24 horas? 2 horas e 40 no mínimo. Ou seja, mas muitas das vezes nós corremos tanto atrás das nossas coisas, ou de fazer aquilo que nós queremos, que nós esquecemos de ter comunhão com Deus. E quanto menos comunhão com Deus, mais dominado pelo pecado nós somos. Eu quero te dizer o seguinte: quanto mais você se aproxima de Deus, mais o pecado que está em você se afasta de você. Agora, quanto mais você se afasta de Deus, mais para o pecado você entra. Então por isso que eu festejo, querido, as pessoas que tomaram a decisão e se batizaram hoje, porque entenderam, Não porque são perfeitos, porque perfeito não tem ninguém aqui na terra.
Não porque a partir de hoje significa que eles nunca mais vão errar, não. Eles vão errar ainda, vão falhar. Mas sabe o que é o mais interessante disso? É que agora eles têm um advogado, Cristo Jesus, que intercede por eles e vai ajudar eles no momento de fraqueza. Se tiver que enviar um anjo, vai enviar um anjo. Deus já enviou o próprio Espírito Santo. Ele disse assim que Ele enviaria o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos capacitar. Então Deus, querido, Ele é o mais feliz com o que está acontecendo aqui hoje, amém? Às 23 horas, aproximadamente, Judas chega com a comitiva lá no jardim. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, me dá, eu não vou dizer que existe ira santa, porque para mim isso não existe, mas me dá um nervoso, irmão. O camarada comeu com Jesus. Aqui, pensa comigo. Jesus alimentou com alguns pães e alguns peixes uma multidão muito grande. Sim ou não? Vocês lembram dessa passagem? Você imagina, Deus entregou para... Cada um daqueles homens tinha um cesto nas suas mãos. Um cesto. Que tinha pães e peixe. Eu quero que você imagine isso, ok? Pães e peixe. Deus abençoou, orou e falou para os discípulos assim: agora vão e dê de alimentar toda essa multidão. Eram mais de 3.000 pessoas. Você imagina Judas, estava lá, com um daqueles cestos, multiplicando pães e peixe. Ele viu milagre. Judas viu coisas maravilhosas. Mas sabe qual que é o problema? É que aquele que não anda em intimidade com Deus quer lutar pelos seus próprios propósitos. Quem não anda em intimidade com Deus luta pelos seus próprios propósitos. Jesus disse na ceia: é necessário que o Filho do Homem morra. Mas dentro da cabeça de Judas, não. Dentro da cabeça de Judas é o pensamento judaico, que é o quê? Jesus vai vir, vai buscar os judeus, vai levar, e o mundo que se exploda, mata todo mundo, tirou os seus, acabou. Mas a palavra de Deus fala assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então deu o direito de todo aquele que nele crê se tornar também filho de Deus. Porque o judeu recusou, foi dado a nós a oportunidade de se tornar filhos de Deus. Você está entendendo isso? Judas teve esse pensamento: não, ele é nosso. Ele é nosso. Então ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Eu pergunto para você, quanto vale Jesus na tua vida? Já parou para perguntar? Tem alguns que falam assim: pastor, Jesus vale tudo que eu tenho. Mas para e realmente pensa direitinho. Porque às vezes Jesus, ele vale tudo, até tudo está bem. Ou até, talvez algum problema aparecer perto de você. Ele vale só enquanto eu estou na igreja, porque quando eu chego em casa eu desço o barraco. Ele vale só enquanto ninguém está vendo, porque quando ninguém está vendo eu faço coisas que até outros ficariam envergonhados. Então até quanto vale Jesus na sua vida? Judas vendeu por 30 moedas, mas às vezes a gente vende por muito menos, por um prazer, por um relacionamento impróprio, por uma atitude errada. Às vezes nós estamos vendendo Jesus todos os dias. Marcos 14:50. Ó, Deus mandou até uma chuvinha, irmão, para poder refrescar, você viu? Marcos 14, verso 50. Diz assim: então todos abandonaram e fugiram. Um jovem que seguia vestia apenas um lençol. Irmão, eu não sei você, mas tem hora que eu leio a Bíblia e fico perguntando assim: Senhor, por que isso? Não parece um negócio meio esquisito, não?
Olha só, o jovem seguia aquela multidão que estava indo com as tochas prender Jesus. Ele estava indo, mas ele estava indo como? Vestido apenas com o quê? Só com um lençol por baixo do peladinho, irmão. O que esse cara ia fazer tarde da noite? Eu acredito que deve ser um fofoqueiro. Que talvez viu um grupo passando com tocha. Não tem quando a gente vê alguma coisa assim estranha, diferente, você fica curioso? Nossa, o que está acontecendo ali? Meu Deus, não sou curioso assim não. Meu Deus. Não tem? O camarada se veste com um lençol só e ele vai lá. Quando ele vê que o bicho está pegando, que agora vão prender os discípulos, vão prender todo mundo que estiver ali junto com Jesus, ele dá o quê? Dá a linha. Só que talvez alguém segurou o lençol dele e ele saiu como? Cadê? Ah, ali, ó. Ele saiu o quê? Nu. O que é nu, irmão? É isso mesmo que você pensou. Saiu correndo pelado, irmão. Largou o lençol para trás. Deixa eu dizer uma coisa. Muitos vão seguir Jesus, mas na hora que o bicho pegar, vão largar Jesus na mão. Nós estamos vivendo dias finais. Escuta o que eu estou te dizendo. Os dias que nós estamos vivendo são dias finais. Eu não creio que essa terra, querido, vai ter muitos anos ainda pela frente. Eu não creio. As profecias todas estão se cumprindo. O Senhor está chegando e Ele está à porta. Uma vez uma missionária disse assim: Jesus está tão perto, pastor, mas tão perto que Ele deve estar já do outro lado da rua. E vai poder atravessar e chegar, vai ser num piscar de olhos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Busca viver a tua vida como se fosse o último dia que você tivesse nessa terra. Perdoe quem tiver que perdoar. Ame quem você tiver que amar. Ajude quem você tiver que ajudar. Porque talvez amanhã ele não exista para você. Olha o que diz em João 18:13. Evangelho de João, capítulo 18, verso de número 13. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes: é melhor que um homem morra pelo povo. Deixa eu te falar, a multidão chega lá, até esqueci de falar isso aqui, pulei. Mas quando Jesus chega lá, a multidão chega, e aí eles vão prender Jesus. A palavra de Deus fala assim que Jesus, ele era comum como qualquer um de nós. Esses filmes que aparecem na televisão aí, Jesus de cabelo louro, olhos verdes, bonitão, saradão, tudo descoladão, irmão. Está mais parecendo com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, do que parecendo com Jesus, porque Isaías vai dizer assim que ele era sem parecer e sem formosura. Para poder identificar quem era Jesus, Judas teve que o beijar, para saber quem era ele dentro dos discípulos, de tão parecido que ele era com todo mundo. Você está entendendo? Jesus, querido, ele veio para se parecer comigo e com você. Ele nos conhece, nossas fraquezas, nossas dores. E aí quando Jesus ele vai para ser preso, Jesus fala assim: ó, eu estou aqui. Todo mundo cai para trás. Aí Jesus fala de novo: eu estou aqui. Aí vem Judas então e dá um beijinho no seu rosto. E com aquele beijo ele identifica: é ele, o Jesus. Eles pegam Jesus, os discípulos correm, aquele jovem sai correndo agora com o lençol. Todo mundo vai embora, Jesus fica, eles pegam Jesus e agora eles estão levando Jesus agora para o sumo sacerdote. Primeiro eles levam ele para Anás, que era sogro de Caifás. E aí então ele interroga, ele não acha nenhuma coisa realmente palpável para que pudesse condenar Jesus. Chega então Caifás então agora fica ali tentando Jesus, para que Jesus então falasse alguma coisa, para que o pegasse por aquilo que ele estivesse dizendo. E olha o que a palavra de Deus diz.
Vai comigo aí, ó. João 16, ou melhor dizendo, deixa eu pular aqui. Abra comigo aí Mateus 26, 64. Mateus 26, 64. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora o Filho do Homem, que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens no céu. Quando Jesus declara isso aqui, irmão, quando ele fala isso aqui, eles então agora, eles rasgam a veste, porque Jesus falou assim: eu sou Deus. Ele estava dizendo assim: eu sou o enviado, o Cristo. Jesus agora se declara o Cristo, porque o judeu está esperando o Cristo, o que vai redimir Israel, o que vai libertar Israel. E quando ele fala assim, o Filho do Homem, ele está dizendo assim: eu sou o Cristo. Agora o judeu agora fica todos endiabrados. Os saduceus, escribas e fariseus, eles ficam todos endemoniados. Nossa, agora nós vamos te matar, nós vamos te matar. E é assim que acontece, querido. Quando você se posiciona em Cristo, o mundo adversário, ele vai se levantar contra você, mas maior é aquele que está conosco, amém? Amém ou não amém? Querido, toda vez que você se coloca em Deus para fazer o que é correto, você vai ser um padrão diferente do mundo. Porque o mundo lá fora, querido, o padrão dele é corrompido. Corrompido pelo prazer, pela facilidade. Mas quando você fala assim: olha, eu não sou igual ao mundo, eu sou igual a Cristo. E aí o que acontece? Agora eles vão te caçar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez eu brinquei aqui na igreja, dizendo assim, tinha uma propaganda que falava que todo mundo tem que ser redondo. E eu falo assim: eu prefiro subir para o céu quadrado do que descer para o inferno redondo. Tem muita gente que fala bem assim: ah, você é quadrado, você vai para a igreja todo domingo, você é quadrado. Eu prefiro subir para o céu quadradinho do que descer redondinho para o inferno. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: vale a pena obedecer a Deus, irmão. Vale a pena obedecer a Deus. Jesus obedeceu, Jesus foi preso, foi, mas era necessário que isso se cumprisse. Era necessário. Eu quero ler com você agora, para a gente encerrar, Lucas 22, melhor dizendo. Lucas 22. O verso 61 e 62. Nesse texto eu gosto muito da versão de João Ferreira de Almeida, ok? Porque nesse texto traz um detalhe que é um detalhe muito especial. E só Lucas vai falar isso. Só o Evangelho de Lucas narra isso. Ele diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Olha só, algumas horas atrás, Jesus falou para os discípulos assim: olha, eu vou ser morto, eu vou ser entregue. Pedro se levanta e fala assim: jamais eu vou deixar o Senhor fazer isso. Eu jamais vou deixar o Senhor morrer, eu vou morrer por ti. E Jesus fala assim: mas Pedro, você vai me negar. Não te nego, nunca vou te negar na minha vida. Ele falou isso algumas horas atrás. Mas agora, Jesus está lá no salão, ok? Ele está sendo julgado agora por
por Caifás, por Anás. Ele está sendo julgado lá pelo Sinédrio. E agora Pedro está lá no grande salão ali por lado de fora. E ele está ali se aquecendo na beira da fogueira. E então chega uma pessoa e fala assim: olha, você é um daqueles seguidores de Jesus, não é? Ele fala: eu não, sou não. Chega uma outra pessoa que era parente de Malco, a qual ele tinha cortado a orelha lá no Getsemane. Eu te vi lá com Jesus no Getsemane. Ele fala assim: não sou eu, não sou eu, sou eu não. Chega outra pessoa e fala assim: olha, o seu jeito de falar é igual os seguidores de Jesus. Não sou eu não sou seguidor de Jesus. Na mesma hora o galo canta. E ele se lembra que Jesus diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Escute isso aqui. Escute isso aqui, porque isso aqui vai ser forte. Se você não gravar nada do que eu disse para você até agora, grave isso. Você vai ser provado por aquilo que você declara. Você vai ser provado por aquilo que você declara. Uma vez eu ouvi isso de um pastor que disse para mim, na hora eu nem levei isso em consideração, mas depois eu comecei a ver que realmente isso tem poder, e isso é verdade. Quando você começa a declarar bem assim: olha, sobre amor, ninguém me ama, ou eu nunca senti amor, você vai começar a viver uma semana com a falta de amor tão grande, tão grande. Ou você começa a declarar: olha, eu nunca vou trair Jesus. Aquela semana vai aparecer várias oportunidades de você trair Jesus, porque você vai ser provado por aquilo que sai da tua boca, por aquilo que você declara. Pedro declarou: eu nunca vou te negar. Só que Jesus falou para eles na ceia: o diabo já pediu permissão para colocar cada um de vocês à prova. E agora chega lá e começa a colocar ele à prova. Você é discípulo, você é seguidor, você é deles? Não sou, não sou, não sou. E na mesma hora ele lembrou do que Jesus tinha dito. Quantas das vezes nós estamos igual Pedro? Ah, pastor, nunca neguei a Jesus. Será que não? Naquele momento que ele te chamou para ter intimidade com ele, naquele momento que ele estava querendo usar o teu dom e o teu talento para serviço, o que você fez? Quando você deixou de buscar a Ele, quando você deixou de orar, quando você deixou de ler a Bíblia, você está negando a presença dEle na tua vida. Talvez nós não negamos, talvez como Pedro, ou talvez nem negociamos como Judas, por 30 moedas. Mas muitas das vezes a nossa atitude está falando muito mais do que a nossa palavra. Quando a pessoa pergunta se você é um cristão, e é interessante que as pessoas olharam para Pedro e falaram assim: olha, o seu jeito de falar é igualzinho deles. Você já andou com uma pessoa e você começou a pegar o jeito daquela pessoa? Eu já, irmão. Quando eu trabalhava com alguns peão, como assim a gente fala na obra, e tinha um peão lá que falava muito né. E sabe o que aconteceu? Eu acabei falando né. Mas é inconscientemente, não é porque eu queria falar o né, é porque eu estava tão envolvido com aquela pessoa, todos os dias trabalhando junto, que eu acabei pegando algo dela. Ela também pegou algo meu. Porque quando nós estamos aqui na terra é uma troca. É uma troca. Você, por exemplo, hoje eu estou aprendendo algo com vocês, e certamente vocês estão aprendendo aqui algo nesse culto, ou na palavra, ou no louvor, ou no relacionamento, ou no testemunho, ou na oração. Alguma coisa está sendo transferida para você, mas alguma coisa de você também está sendo transferida deste lugar. A nossa vida, ela é uma transferência. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: quando você tem um pecador e um outro pecador, e eles se relacionam, eles só conseguem transferir coisas da terra. Agora quando você tem Deus e um pecador, e você se relaciona com esse Deus, o pecado não entra nele, mas o que tem nele entra em você. Então quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado você estará. Então por isso, querido, que nós temos que nos aproximar de Deus. Mas Pedro naquele momento negou. Será que você tem negado o seu relacionamento com Deus? Quando Ele te chama, quando as pessoas estão lá fora, elas podem olhar assim: rapaz,
na boca daquele homem ali só sai coisa de Deus? Ou será que na nossa boca sai mais palavrão do que glória a Deus? Sai mais murmuração do que realmente glorificação, agradecimento? Aquilo que você vai declarando, querido. Qual é o seu testemunho lá fora? Quando as pessoas estiverem passando na rua, elas podem dizer bem assim: rapaz, aquele dali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Se você talvez parar e pensar e falar assim: nossa, pastor, talvez alguns nem diriam isso de mim, então significa que eu preciso mudar algumas coisas. Porque a minha vida, como diz Paulo, como diz Pedro, melhor dizendo, na carta dele, ele diz que a nossa vida hoje tem que ser uma carta viva, aonde as pessoas elas têm que ler a nossa vida. O mundo não lê Bíblia, mas lê a vida do crente. O mundo não lê Bíblia, mas lê a vida do crente. Não sei se já passou por isso. Alguém fez algo errado e a pessoa fala assim: é crente, tá vendo? Porque o que o mundo espera dos cristãos? Que seja um referencial de luz para as trevas. Mas infelizmente em alguns momentos nós como cristãos não estamos sendo esse referencial. Como é que está a sua vida hoje? Eu quero encerrar dizendo isso para você. Quando Pedro nega Jesus, é aproximadamente 7 horas já quase da manhã, ele sai e ele chora arrependido. Por quê? Porque ele fez algo que não deveria ter feito. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, isso aqui não é uma palavra de acusação, porque quem sou eu para te acusar, irmão? Eu sou talvez o mais falho entre todos que estão aqui. Mas uma coisa eu queria te dizer: Jesus morreu pela tua vida. Há um preço que foi pago há 2000 anos atrás, uma angústia. Jesus olhou para você hoje, no ano de 2020, e sabe o que ele disse? Ainda vale a pena morrer por você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Mesmo que muitas das vezes nem você acredita em você mesmo, mas Deus acredita em você. E eu queria pedir você, se você pudesse ficar de pé comigo, nós vamos orar. Se você puder